Bom dia! Neste vídeo, eu, Jorge e Márcia iremos falar sobre campo magnético e força magnética. Campo magnético é a concentração de magnetismo que é criado em torno de uma carga magnética num determinado espaço. É o ímã que cria o campo magnético, da mesma forma como é a carga elétrica e a massa que, respectivamente, criam os campos elétricos e gravitacionais. Isso pode ser mostrado através da imagem de um vetor, um ímã que é representado pelo vetor B. As linhas de indução partem dos vetores de indução magnéticos e dirigem-se do polo norte para o polo sul. As linhas do campo magnético são tangentes, ou seja, elas não podem ser cortadas. Além disso, elas são curvas, porque têm origem por mais do que uma massa. Isso porque os ímãs são dipolos e os seus polos norte e sul não podem ser separados. Para uma espira circular condutora percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I, é registrado um campo magnético de intensidade B no seu centro, alterando-se a intensidade da corrente elétrica na espira para um valor I final. Observa-se que o módulo do campo magnético, no mesmo ponto, assumirá o valor 5B. Qual é a razão entre as intensidades das correntes elétrica final e inicial? O campo magnético gerado por uma espira é diretamente proporcional à corrente elétrica que a percorre. Portanto, a corrente final também é 5 vezes maior que a corrente inicial. Desse modo, a razão entre as correntes final e inicial é 5. Então, a resposta correta é a letra C. Força magnética é um tipo de força entre objetos ferromagnéticos que tal atua mesmo que não estejam em contato, tal como a força gravitacional e a força elétrica. Pode ser atrativa ou repulsiva, o que fez com que fosse confundida com a força elétrica anteriormente a 1600 anos. A força magnética possui características bem diferentes da força elétrica. A força elétrica é quando ela penetra em uma região onde tem a presença de um campo elétrico qualquer. Outro lado, se essa carga penetrar em um campo magnético, esse nem sempre acontece de fato, pois o campo magnético não atua em cargas que estejam estáticas. Carga com velocidade v é lançada em uma configuração, irá mudar totalmente, agora podendo aparecer uma força magnética F atuando sobre essa carga em movimento. Outra situação em que pode aparecer força magnética é quando campos magnéticos interagem entre si, como por exemplo dois fios retilíneos percorridos por correntes elétricas de sentido contrário. A força magnética tem um papel fundamental em todas as áreas da física, como teoria de campos, física de partículas e etc. Como exemplo, ela é fundamental para que aceleradores de partículas funcionem. Mas como se pode pensar a força magnética? Essa existência é uma grandeza vetorial, no entanto, ela possui uma direção, um sentido e um módulo. A intensidade da força magnética pode ser magneticamente calculada da seguinte maneira, onde F é a força magnética, Q é o módulo da carga elétrica, V é a velocidade da carga elétrica. Um condutor retilíneo
é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 2,0 amperes, ao ser imerso a um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 0,0002 T. Qual a força magnética num trecho deste condutor, de comprimento I igual a 20 cm, nos seguintes casos? Para os casos onde o ângulo é formado entre o campo magnético e a corrente é igual a zero, a força exercida pelo campo é zero, pois F é igual a B vezes I vezes ΔI vezes seno zero. Mas seno de 0 graus é igual a zero, portanto F é igual a zero.